Hoje vamos aprender com Miriam. Vamos falar sobre a sua coragem, sua influência, mas também com o seu erro. E como Deus nos chama para a restauração, mas antes disso eu peço que você compartilhe com uma amiga que você ama, se inscreva aqui no nosso canal. E aqui na bio tem o link do nosso grupo de WhatsApp. Para você que precisa de um aconselhamento, de uma oração, entra ali que nós teremos o maior prazer em servi-los. Êxodo, Êxodo, capítulo 15, versículo 20, diz assim: Então Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou o tamborim na sua mão e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e lançou no mar o cavalo com seus cavaleiros. Miriam foi uma das vozes que Deus levantou em tempo de crise. Existem mulheres que, mesmo diante da opressão, ousam se posicionar como instrumento de Deus. Miriam é uma dessas vozes. Ela não foi apenas irmã de Moisés, o libertador, mas ela foi guardiã do propósito de Moisés. Foi ela que ficou observando de longe para ver o que aconteceria com Moisés ainda criança, quando ele foi levado pelas águas do rio. Ela era apenas uma menina, mas ela teve uma ousadia, ela teve uma coragem para se posicionar diante da filha de Faraó com sabedoria e oferecendo uma ama de leite que era sua própria mãe. E quando o povo de Israel foi liberto do Egito e os exércitos de Faraó foram afogados pelo poder de Deus, ela liderou um grupo de mulheres que saiu atrás dela com tamborins e danças, e Miriam respondia: Cantai ao Senhor, porque triunfou gloriosamente. Sem dúvidas, nos dias de hoje, nós diríamos que ela era uma influenciadora, uma youtuber, uma mulher de liderança, porque era assim que ela era vista num tempo onde poucas mulheres tinham destaque. Miriam estava lá, cantando, profetizando e liderando com os seus irmãos. Mas a sua história também nos alerta sobre a crítica e a correção de Deus. Em Números, no capítulo 12, Miriam, ela começou a criticar Moisés, né, por ter casado com uma mulher da Etiópia. E ela dizia assim: será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Também não tem falado por meio de nós? Olha só o que ela estava criticando aqui, né? Criticando a autoridade de Moisés. Ela criticou e essa crítica se tornou uma murmuração por ciúmes, por comparação, por orgulho. Ela se achava no mesmo nível que Moisés, mas ela se esqueceu que a autoridade foi dada a Moisés. E nós precisamos honrar nossas autoridades e sermos submissos às nossas autoridades, aos nossos líderes. Eu lembro em que uma das minhas viagens missionárias, eu tinha uma líder que tinha um pouco de conhecimento em relação a mim, que já havia cursado uma faculdade teológica, entre outros cursos, mas eu a olhava como uma autoridade, como a minha líder. Mesmo que eu não concordasse com algumas atitudes, eu entendia que a cultura daquela região a levava a ter certos modos. E eu nunca desonrei. Uma vez, ela nos levou para uma vigília, né, no meio do mato, e nós dormimos ali na rede, sem abrigo. Nós tivemos que procurar uma árvore para nos abrigar durante a noite, quando começou a chover. E nós tivemos várias situações, uma outra foi a ceia,
em que ela pediu para que nós compartilhássemos entre nós ali, era mais ou menos uns 20 irmãos, e nós passamos, né, de mão em mão esta ceia, e foi algo assim meio constrangedor para mim. Mas eu estava ali como uma missionária, eu estava inserida naquela cultura, então eu tive que me submeter ali à minha liderança, né? E Miriam aqui, ela criticou a liderança de Moisés, porque ele ia se casar com uma mulher da Etiópia. E o Senhor viu, a Bíblia deixa claro que o Senhor viu. E então Deus diz assim para Moisés, para Arão e para Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três, né? E os três, então, eles foram lá para a tenda. Então, o Senhor, ele desceu numa coluna de nuvem, né? E ele se colocou ali na entrada da tenda, e ele chamou Arão, chamou Miriam, e os dois vieram ali à frente, e ele disse: olha, ouçam, quando entre vocês há um profeta do Senhor, é a ele que eu me revelo. Eu me revelo em visões, em sonhos, eu falo com ele, né? E Deus fala: Moisés é o meu servo, é um servo fiel, né? E quando eu falo com Moisés, eu falo face a face. Deus disse isso claramente. Por que vocês estão criticando o meu servo Moisés? Foi isso que Deus perguntou. Por que vocês estão criticando o meu servo Moisés? Então, a ira do Senhor ali desceu, né, contra Arão e Miriam, que estavam criticando. E depois que a nuvem da tenda se afastou, Miriam, né, já estava leprosa. A sua aparência era como da neve. E Arão voltou-se para ela, viu que ela estava com lepra e disse a Moisés: Moisés, por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que nós cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado que sai do ventre da sua mãe. Não. E aí Moisés, ele clamou ao Senhor. Moisés intercedeu por Miriam. Ó Deus, tem misericórdia, cura. E diz a palavra de Deus que o Senhor respondeu Moisés. O Senhor respondeu Moisés e disse que era para ela ficar ali isolada durante 7 dias e que depois ela voltasse. Então, nós vemos que aqui o pecado de Miriam foi a crítica. E essa crítica trouxe consequências, que foi o isolamento e a lepra. Deus deixou ela por 7 dias fora do arraial. Foi um tempo de vergonha, foi um tempo de reflexão. E após esse tempo, ela foi restaurada, sua saúde foi restaurada. Que nós possamos ser mulheres que canta as vitórias de Deus, que exalta o nome do Senhor. Amém? Então vamos orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui uma vez mais te exaltando e bendizendo o teu santo nome. Nós reconhecemos a tua soberania, reconhecemos que não há outro Deus além de ti. Hoje, Senhor, nós pedimos que o teu Espírito Santo limpe o nosso coração, Pai. Tira tudo aquilo que não provém de ti, tudo aquilo que te desagrada. Em nome de Jesus, tira todo o orgulho do nosso coração, toda comparação, toda crítica. Pai, nós queremos ser mulheres que cantam a vitória, que guardam o propósito, né? E que nós não tenhamos aquele sentimento de ser vistas, de ser reconhecidas por alguém. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, levanta em nós, meu Pai, um espírito de uma mulher ousada, um espírito de uma mulher profética, Pai, que o adora em espírito e em verdade, que te adora em intensidade, com intensidade, Pai, sem vergonha de exaltar o teu nome.
Nós rejeitamos neste momento todo orgulho, nós rejeitamos toda crítica em nome de Jesus. Quebra, Senhor, o nosso orgulho, quebra toda altivez, toda prepotência, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo nos ajude a cantar no início, no meio e até o final das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. E eu quero também orar, Pai, repreendendo todo espírito de enfermidade, toda lepra, em nome de Jesus, todo espírito maligno, em nome de Jesus, deixa a saúde de quem ora comigo agora. Que o sangue do Cordeiro passa pelos seus órgãos agora, pelo sangue, pela medula, nas células, nas juntas, em nome de Jesus, e remove toda a impureza, todo espírito de enfermidade, todo nódulo, todo caroço, toda dor seja removida agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que bom que você esteve comigo e eu quero te convidar a estar comigo novamente no próximo sábado, se Deus quiser, às 15 horas. E encaminhe para uma amiga que você ama esta gravação, este vídeo, porque eu creio que vai ser de bênção para a vida dela. Que Deus abençoe e até a próxima.